Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Doutoras Cast. Eu sou a Aline Araújo e hoje teremos uma entrevista emocionante que vai falar aí sobre justiça, sobre fé e humanidade. Estamos aqui com a doutora Maria Odila. Tudo bem, doutora? Tudo bem, doutora. Estamos felizes nesta tarde, neste dia, pela grande e maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede de estar nesse podcast Doutora Cast. Vocês são lindas e eu fiquei Obrigada. muito feliz e agradecida ao Senhor pelo convite. Seja muito bem-vinda. Bom, e hoje, gente, de fato, nós vamos nos emocionar, e que só uma conversinha que nós tivemos ali, eu já senti que vocês também vai ter um impactozinho aí. Calma aí que vocês vão ouvir, mas primeiro nós vamos descobrir quem de fato é a doutora Maria Odila. Quem é a doutora Maria Odila? A doutora Maria Odila é a filha mais velha de 8 irmãos. A doutora Maria Odila vem de uma família muito humilde, de um pai analfabeto, de uma mãe semi-analfabeta. A doutora Maria Odila, ela teve uma infância muito feliz, apesar de toda a dificuldade. A doutora Maria Odila é mãe da Samara, ela é sogra do Cleiton, avó do Levi e do Luiz, e esposa do Dilmar. É missionária na Assembleia de Deus da cidade de Porto Xavier. A doutora Maria Odila já passou pelo sistema prisional e hoje a doutora Maria Odila é uma advogada criminalista atuante no Tribunal do Júri. Olha, eu tenho certeza que vocês vão começar a mandar aqui pra mim. Mas por que ela passou pela unidade prisional? Conta um pouquinho para nós, se a senhora se sentir confortável. Sim. Bom, eu, muito jovem, com 16 anos, eu casei com o pai da minha filha e comecei a viajar para o Paraguai. Trazer muamba, como todo mundo fazia nos anos 90. Térmica, perfume, tecido, eletrodomésticos, computadores, enfim, tudo que envolvia a questão de eletrônica. No final dos anos 2000, a gente começou então a trazer cigarros do Paraguai. E aí aquilo que era para ser uma caixa virou numa carga, o que era para ser uma carga viraram em 10 cargas. E o crime ele é assim, você nunca está satisfeito com aquilo que ele te dá, né? Você vai cada vez... Ele vai te envolvendo, né? Você vai se afundando, né? E comigo não foi diferente. Mas eu estava já... Quando houve a minha prisão, eu já estava na metade da faculdade de Direito. Então, eu fazia contrabando e também estudava para ser advogada. Aí, no ano de 2006, houve uma grande operação da Polícia Federal em 11 estados do Brasil contra o contrabando de cigarro do Paraguai. E o nosso nome foi citado na região noroeste do Rio Grande do Sul. Houve 93 presos. E entre os 6 primeiros estava o meu nome e o nome do pai da minha filha como sendo líderes daquela região. Eu fui presa, levada para a capital do meu estado, que é Porto Alegre, e lá eu fiquei por 94 dias, presa preventivamente, e não tive o direito de responder em liberdade, e acabei então voltando para minha cidade. Lá eu fui condenada a 11 anos, e na minha cidade então eu cumpri 1.097 dias de pena. Aí depois fui progredindo o regime, fui indultada, praticamente tive a minha formação como advogada dentro da penitenciária. Nossa. Uau, olha isso, gente. Quando ela começou a me contar, eu fiquei imaginando, né? Como seria? Porque as pessoas acham que todos os advogados não têm coração, os advogados vêm aqui, contam uma história para nós, mas imagina quem já passou por essa situação, quem já passou pela unidade prisional um dia. Ela, melhor do que ninguém, para dizer como foi, como as pessoas lá dentro se sentem, né? Então, hoje a doutora é especialista no Tribunal do Júri, é isso, doutora? A minha especialização é o júri, é o Tribunal do Júri, mas eu atuo em toda a área criminal. Eu faço todos os tipos de crime, atendo, não tenho problemas para defender nenhum artigo. Isso é bom. Para mim, se existir alguém precisando de uma advogada criminalista, um ser humano, eu vou estar pronta para fazer sua defesa. Conta para nós o que hoje ninguém sabe sobre o Tribunal do Júri. O que ninguém conta sobre o Tribunal do Júri? Bom, o Tribunal do Júri é o Tribunal das Lágrimas. Eu costumo dizer que o Tribunal do Júri não existe vencedores.
só tem perdedores. A família da vítima que perdeu um ente querido, a família do réu que tem alguém, né, prestes a ser condenado. E o que ninguém conta para ti sobre o júri é que o júri é um lugar que você não pode levar só técnica. Você tem que levar sentimentos, humanidade, coração, muita fé, porque o seu réu já senta condenado. A sociedade hoje, quando você tem um réu para ser julgado no tribunal do júri, ele está condenado. E você precisa, então, colocar o teu coração, a tua alma, o teu sentimento, tudo aquilo que você estudou de direito, mas muito mais do que isso. Colocar amor na tua profissão, naquilo que você está fazendo. E muita, e muita, e muita vontade de que o jurado entenda a tese que você está explicando. Porque muitas vezes as pessoas não sabem, mas para te manter um jurado acordado, às vezes não é fácil. Você está falando, e ele está ali viajando, pensando na vida dele, no dia a dia dele, não sei no que, mas enfim, não está prestando atenção no que você está dizendo. E eu, quando acontece isso comigo, eu entro em desespero. Aí eu chamo atenção do jeito que posso, seja usando uma atenção mesmo, ou seja, falando com o juiz, ou seja, trazendo, ou levantando a voz, porque Deus nos deu a voz no plenário do júri para que a gente possa gritar em favor de alguém que está sentado ali prestes a ser condenado, muitas vezes a 20, 30 anos de pena. E por vezes é bem longo, né? Dura horas e horas ali no plenário. As pessoas acabam ficando cansadas de tanto ouvir, então realmente tem que ter aquela chamada de atenção para que eles possam ali realmente se atentar aos detalhes, né? Que é super importante. Isso é verdade. E doutora, conta pra nós se já viveu alguma situação assim surreal, cena de filme dentro do plenário do júri. Olha, eu tive muitas situações, né? Eu faço júri praticamente toda semana. O júri é a minha vida e eu já tive muitas situações. Eu tive 2 situações que marcaram muito minha vida. Uma delas foi quando um advogado na assistência de acusação, no ano de 22, se não me falha a memória, ele, na sustentação dele, eu fiz uma parte e ele não gostou e ele me atacou. A minha vida pessoal, ele me chamou de bandida, referiu-se ao meu passado, disse que eu não deveria estar ali, que o meu lugar era lá na penitenciária, e isso mexeu muito comigo. Foi nesse momento que eu decidi tornar a minha história pública. E é uma coisa que fez com que parece que naquele momento eu revivi todo o preconceito que eu vinha tentando esconder. Porque uma das maiores dificuldades que uma pessoa como eu enfrenta, depois que uma vez tu passou pelo sistema prisional, é se desfazer do estigma do cárcere. Eu hoje, muitos anos se passaram e muitas vezes eu ainda escuto a batida da grade. Aquela batida que o guarda dá para te acordar mesmo que você tá acordado. É para te dizer, ó, a justiça tá aqui, você tem que cumprir essa pena, você é bandido e tu não te esquece disso. E isso é uma das coisas que, naquele dia, quando ele fez isso comigo, claro, eu reagi natural, que é da minha personalidade, e depois chamei a atenção ao juiz que então parou o julgamento, veio a OAB e aconteceu toda aquela questão técnica, né, de suspensão do julgamento. A juíza, muito querida, ela me deixou à vontade para me decidir se eu continuava. E por um tempo, eu não sei precisar agora, se foram 5, se foram 10 minutos, eu chorei. Eu derramei lágrimas que não foi só daquele dia. Foi da prisão, foi do tempo que eu lutei para passar na ordem, o tempo que eu lutei para me tornar uma advogada diante do próprio sistema. E depois tu saber que o sistema não te aceita, mesmo que você venceu. Aí as pessoas vêm e querem pregar para você ressocialização. Exato. Aí eu me coloquei no lugar dos meus irmãos. Porque todas as pessoas que estão na penitenciária são nossos irmãos. Sim. Porque nós, como cristãos, temos que aprender com o maior criminalista de todos os tempos, que foi Jesus Cristo. Sim. Que lá na cruz do Calvário, ele teve misericórdia daquele ladrão arrependido. E o sistema hoje, ele não perdoa.
E eu estava vivendo isso na minha pele hoje, naquele momento, como uma advogada. Então eu chorei por alguns minutos e eu levantei a minha cabeça e eu disse para a doutora, eu vou continuar o júri, porque eu fui chamada para a guerra. E o meu cliente está aqui, ele está 4 anos e 6 meses preso, e eu não sou covarde, porque Jesus não chama nenhum covarde. O Senhor não tem prazer de chamar alguém que desiste do arado, que desiste da caminhada. E eu disse para a juíza, o Senhor me chamou para essa guerra, e eu vou lutar, e eu vou fazer desse limão uma limonada. Eu fiz o júri, em lágrimas, tentando todo o tempo me recompor. Nós já estávamos na tréplica, era final de Bem no julgamento. finalzinho, E então aquele réu ele era um crime muito grave, muito bárbaro. Ele era um réu confesso, ele teve privilegiadoras da confissão, da primariedade, e ele saiu de lá, ele sentou com 30 anos e saiu com 12 anos e saiu livre. Então foi um dos julgamentos que marcou a minha vida. O dia em que eu tive que tomar uma decisão. Ou eu me escondo e vivo isso todos os dias da minha vida, tentando esconder quem eu sou, ou eu trago à luz o que Jesus fez na minha vida. E naquele dia, eu vim para casa, eu me sentei e eu fiz 3 vídeos que estão na minha rede social. E eu trouxe à tona a minha história. E eu disse, sim, eu passei pelo sistema prisional. Eu sou a Maria Odila, aquela que foi presa em 2006, mas eu também sou a Maria Odila que cumpriu a pena, que lutou, que se ressocializou, que não deve nada para a justiça e hoje é uma advogada criminalista atuante no Tribunal do Júri. Eu já estou me emocionando. A sua história é assim, muito impactante, né? Porque a gente hoje, nós que somos criminalistas, nós convivemos com isso da pessoa ser eternamente condenada, né? Se a pessoa teve uma passagem e ela é parada na rua, o que acontece? Né? Ele acaba sendo levado novamente porque ninguém nem quer ouvir o que ele tem a dizer. Né? E hoje a gente luta muito contra isso e prega aí que sim, tem pessoas que querem sair do crime, que elas saem sim do crime, e isso é algo assim que a gente tem lutado diariamente, e ainda mais nessa posição que a pessoa se reestrutura, vira empresário, vira advogado, ela quer mostrar que ela tem força sim para ser uma pessoa regenerada, né, que é o que exatamente deveria ser feito, né? A ressocialização é exatamente isso. O sistema prisional hoje em dia, ele realmente é muito falho, e ainda mais as pessoas que hoje pregam aí coisas que não são verdades, né? Só quem vive, quem está ali, que consegue enxergar e presenciar tudo isso. Isso é verdade. Inclusive, nós estávamos conversando sobre isso no domingo. Eu até joguei na minha rede social, acho que na segunda-feira, sobre isso, porque se a nossa própria Constituição Federal, ela delineia, salvo engano, no artigo 5º, inciso 56, que nenhuma prisão será perpétua, mas a própria sociedade perpetua, né? Um passado, perpetua maus antecedentes. Eu falo muito disso porque vai ter gente, gravem, eu ainda vou ter uma vitória, né, em algum processo do tráfico de entorpecentes, porque tem clientes que têm maus antecedentes, não é nem pelo tráfico de drogas, então não é considerado aí uma reincidência específica, e o nosso artigo 33, parágrafo 4º, né, da lei de drogas, ele delineia que existe ali o tráfico privilegiado, preenche alguns requisitos, só que o réu ele não pode ter maus antecedentes. Tá, mas se ele foi ressocializado ali, tá, ele foi até aquele momento, ok. Mas se com 5 anos ele é extinto de punibilidade, não começa a contar novamente? Então, os maus antecedentes, ele prossegue, e eu sempre falo do artigo 5º da Constituição, dessa prisão perpétua. Para mim, eles perpetuam, sim, não só o nosso sistema judiciário, mas as pessoas também, né? Todos terão passado, isso é óbvio, mas e o agora? E o daqui para frente? E o momento que a pessoa renunciou? Né? Isso as pessoas não enxergam hoje, e eu sou muito orgulhosa, doutora. A sua história também, que minha mãe tem uma história muito, muito linda,
né? Minha família em si. Então, eu acredito, sim, na ressocialização, eu acredito na mudança, eu acredito na renúncia. Senão, não adianta nada ser cristão, não adianta nada acreditar em Deus, não adianta nada se você não crê na mudança de alguém, né? Então, olha, doutora, parabéns. Parabéns e tu chorou naquele momento, mas agora é de alegria, porque a sua história está sendo aí trazidas para nós e do YouTube. Todos ali vão ter acesso à sua história, alguns vão, obviamente, te aplaudir, dizer que foi uma guerreira, e terão pessoas que não têm o mesmo discernimento que nós, e nós temos que deixar isso para lá, porque nem Jesus agradou a todos, né? Então, isso daí é uma coisa mais que impacta as pessoas que de fato têm coração, né? E uma pergunta bem interessante. No tribunal do júri, existe mais a técnica, existe mais ali o coração? O que existe, assim, para a doutora no momento que está ali atuando? Olha, hoje nós temos muitos advogados querendo ser criminalistas de júri. Muitos, né? O sonho de todo mundo é fazer um plenário, é ter uma absolvição, há vários cursos oferecendo técnicas de como atuar, mas eu acho que um tribuno, ele nasce tribuno. Primeiro porque um tribuno, ele sente a dor do réu. Eu, quando estou defendendo, eu choro, eu grito, eu me desespero, eu uso o direito, a técnica, mas também eu uso o sentimento, a misericórdia, o perdão, a clemência, porque nós temos 7 jurados que são pessoas leigas, que não entendem de direito, né? Então elas entendem da vida. E a vida não é fácil para ninguém. A vida, cada um de nós tem as suas dificuldades na vida. A pessoa mais rica desse mundo, às vezes ela perde um casamento, perde o amor da sua vida, tem um câncer, então tem uma doença incurável. Então todas as pessoas que estão debaixo do céu, elas sofrem decepções, elas ficam doentes, elas têm sentimentos, né? Então a gente tem 7 jurados ali que são pessoas íntegras, idôneas, a nata da sociedade, como a gente fala, mas são seres humanos. E seres humanos, a gente só conhece um ser humano por fora, porque quem conhece por dentro é Deus. Então você não sabe o que está se passando na mente, na alma, no coração daquela pessoa que vai votar. Ela pode ter um trauma de infância e querer colocar aquele réu lá no fundo da prisão, né? Ou ela pode absolver porque ela vai associar alguém da família que passou por aquilo. Então você tem que fazer todo um estudo sobre o sentimento do jurado. Você tem que ser humano. Primeira coisa, você tem que ser humanizado, humano. Não basta só colocar um terno, colocar uma beca e dizer que é tribuno. O tribuno, ele sofre as agruras daquele réu, as angústias daquele réu, ele toma para si e ele sabe que se ele falhar, porque é esse sentimento que a gente tem quando a gente não consegue uma pena justa ou uma absolvição para um réu inocente, aquela pessoa vai para trás da grade. E a possibilidade de a gente perder ela para sempre é muito grande. Porque hoje o sistema, tu tem a dificuldade de lutar para que ela não vá para o sistema, porque ela vai sofrer uma outra criminalização lá dentro. Então aquela vida, a possibilidade dela ter uma vida novamente é muito grande. Então o advogado criminalista no tribunal do júri, ele é um pedinte. Ele pede misericórdia, ele pede perdão pelo réu, ele é um mendigo. Ele está ali pedindo, tenham misericórdia, olhem para esse réu como se ele fosse teu filho, olhem para ele como se ele fosse teu irmão, pense que alguém seu, eu falo sempre isso, pense que alguém seu poderia ser seu irmão, seu pai, seu esposo, seu filho, que estivesse sentado ali, você ia querer usar para ele as garantias. Então você está pedindo o tempo todo, se humilhando, chorando, aí você sai da tua fala e você vai lá e se senta do lado do réu e muitas vezes o promotor olha para você e olha para o jurado e faz aquela malícia e diz assim, eles estão lá. Eles vão vir, eles vão fazer isso, eles vão fazer aquilo. Aí eles falam eles porque eles estão falando do réu e do advogado ou da advogada. Então você passa naquele momento se misturar com o crime, com aquilo que o teu cliente cometeu, e aquele jurado já começa a te olhar com desconfiança, porque ele não entende, daqui a pouco ele pensa que você é bandido também. Então, não é só a técnica, não é só a questão do direito, mas é tudo o que envolve o humano. E o que falta mais para nós hoje
é os advogados que estão querendo ser plenaristas de júri, é saber que ali não tem lugar para status. Ali não tem lugar para você ficar cuidando da tua vaidade, de como você vai se comportar, se você vai ser técnico ou não. Você tem a vida de um ser humano nas tuas mãos. Sim. E eu, quando estou fazendo isso, eu me possuo de tudo aquilo que eu tenho de mais precioso, de sentimento, e peço sempre para Deus, Senhor, eu estou aqui, mas usa a minha vida. Usa, faça com que eu possa demonstrar amor, demonstrar empatia, porque eu também, quando estou no plenário, estou pregando, porque nós somos pregadores com a nossa vida. Então eu não sou só uma advogada de júri, só alguém que faz o plenário. Eu sou uma missionária que estou ali levando a minha fé, aquilo que eu acredito. Sim. E o Jesus e a Bíblia que eu prego, ela prega várias oportunidades, ela prega redenção, ela prega amor, ela prega misericórdia. E nós temos, porque nós somos um país praticamente cristão, então nós temos pessoas cristãs sentadas ali. Sim. E que nós temos que buscar tirar, extrair delas a sua humanidade, a sua fé, o seu amor. Porque o ser humano, por mais carrasco, por mais truncado que ele seja, lá dentro dele Deus colocou uma fagulha de amor, e que se a gente buscar com amor, isso vai nascer. Isso é verdade. Coisa linda. Agora eu quero saber um pouquinho como que é a atuação da doutora, como que é a preparação ali antes de entrar no júri? Tem alguma preparação? Faz uma oração? Como é que funciona? Bom, eu entro no júri orando, né? A minha primeira fala no júri é uma oração dirigida a Deus, porque eu, a Maria Odila, eu entendo que o Senhor, ele tem o controle sobre todas as coisas, essa é a minha fé. E a palavra está comigo naquele momento. Então eu me dirijo ao Supremo Todo-Poderoso, o Rei da Glória, que é Jesus, converso com ele. Num segundo momento, eu cumprimento o juiz, o promotor, e sigo os cumprimentos. Eu não tenho nenhum ritual. O meu ritual, ele é de vida. Eu, todas as manhãs, quando eu me levanto para trabalhar, eu me lembro, primeiramente, do que Jesus fez na minha vida, porque eu sou uma improvável. Verdade. Eu sou aquela pessoa que ninguém dava nada. Eu tive que lutar contra a sociedade, contra o sistema, contra o preconceito, contra o racismo, contra o olhar que as pessoas têm. Eu vivo no Rio Grande do Sul, é um lugar predominantemente de brancos, daí eu sou índia desse jeito, então eu era para estar extinta, então eu tenho que lutar primeiramente para demonstrar que eu sobrevivi, né? E depois eu tenho que trazer a minha fé, entende? Então, eu não tenho uma preparação. Eu me preparo todos os dias. Diariamente. Né? Porque eu enfrento o preconceito, a dificuldade diuturnamente. Seja na penitenciária, seja com o meu cliente no julgamento, e seja com a minha própria vida. Então, a minha oração é essa todas as manhãs. Senhor, que o Senhor me dê condições de eu desempenhar aquilo que tu me chamou. Porque eu creio que eu fui chamada para uma grande obra. Senão eu não estaria aqui. Ai, maravilhoso, né? Eu fico toda emocionada. Olha, eu perco até o caminho das palavras, das perguntas aqui, porque toda hora eu me emociono. E isso é muito lindo de ver. Porque aí a gente diferencia, né? O que realmente é a sua vida, o que é seu trabalho. E os dois ali estão bem elencados, bem juntinhos, andando unidos ali. Né? Eu sou 24 horas advogada criminalista e 24 horas eu sou crente. Eu não consigo. Ótimo. Eu não consigo. As pessoas querem que a gente seja assim, né? Exato. Que eu chegue uma advogada criminalista, poderosa, falante, cheia de argumentos, e que eu deixe a Maria Odila salva, resgatada, lavada no sangue do Cordeiro, tirada lá do lixo, do meio dos ratos, das baratas, que é o sistema prisional. Porque se alguém deixa bonito o sistema prisional, essas pessoas deveriam ir lá ver como é que funciona. Né? A gente que trabalha, a gente sabe como é que é. Sabemos. Então eu não tenho como agir diferente. Então eu carrego comigo o meu trabalho e carrego comigo a minha chamada. E eu sei que a minha chamada ela é muito mais forte que o trabalho, porque antes de eu ser uma advogada criminalista, eu era uma presidiária que estava lá no lixo, abandonada por tudo e por todos. E um dia, num momento de grande desespero da minha vida, Jesus Cristo me encontrou e disse: eu vou te tirar daí, Maria Odila. Eu vou te encher do Espírito Santo
eu vou te levar lá para a tribuna do júri. E lá eu quero que tu mostre para aquelas pessoas que é possível misturar Deus com o processo, porque Deus está acima de todas as coisas. Eu fui chamada para isso, não posso fugir da minha missão. Ai, maravilha. Gente, olha, realmente, eu tô arrepiada. No entanto, Porque- que essas palavras agora, que a doutora falou, foi de um vídeo. Foi um vídeo que, de fato, eu conheci a doutora Maria Odila, eu até comentei com ela sobre isso, que eu acho que é um vídeo que ela, né, se impõe como uma verdadeira cristã no tribunal. E não tem uma pessoa sequer que, quando assiste esse vídeo, não se arrepia, não sente a presença. De verdade. E dá sim. É possível misturar Deus com o processo, sim. Eu uso algumas frases. Muitas pessoas, né? Muitos juristas em si não gostam, né? Até se portam de maneira diferente quando trata-se de um advogado que está ali colocando na sua petição uma frase bíblica, algo nesse sentido, né? Então, esse vídeo, ele impactou muito. Até na minha vida eu falei, não, eu posso sim. Eu vou fazer sim. Aí eu comecei a colocar as frasezinhas ali, ainda aqui no cantinho, né? E eu sinto que Deus vai abrindo as portas onde nem tem portas. Porque quando Deus, ele te chama para uma boa obra, ele é fiel para cumprir. Então, ele tá com você ali, início, meio e fim. Ah, mas sempre vai dar certo? Não, gente, não significa que sempre vai dar certo. Deus, ele não dá culpado por inocente, né, doutora? Então, assim, a culpabilidade, ela vai estar ali. Você é culpado? Obviamente. A justiça de Deus, ela não falha. Mas ele pode livrar, né? É a vontade dele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, gente, eu vou colocar pra vocês esse vídeo depois, pra vocês darem uma olhada. Porque quem não viu esse Reels, agora tá no Reels, né, doutora? Esse Reels, pelo amor de Deus, Ele olhe. Impactante. Olhe. Impactante. Incrível, incrível. Coisa linda. Doutora, qual é a perguntinha que o pessoal tá fazendo aí? Uma advogada criminalista, que nem a doutora, dorme tranquila? Mesmo quando alguém confessa, assim, que é culpado? Olha, eu se tem uma das coisas que eu mais faço na minha vida é dormir tranquilo. Primeiramente, porque o advogado, ele é indispensável à administração da justiça. Não existiria, segundo a nossa Constituição. Então, nós não podemos fazer nenhum ato no judiciário sem um advogado, que os atos são nulos. Então, eu durmo tranquila assim, porque eu até tenho uma palavra que eu trouxe para ler aqui, ó, que está no livro de João, no capítulo 2, que diz assim, ó, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Uau. Então, eu durmo em paz, porque eu sei, primeiramente, que eu tenho uma profissão, é um trabalho, e a Constituição me ampara para mim ter paz. Eu não defendo um crime, eu defendo o direito que aquela pessoa tem de ser defendida. E a partir do momento, eu não escolho causas para me defender. Alguém me disse, alguns dias atrás, que eu não deveria ser assim. Mas eu escuto por educação, porque eu estive na penitenciária. Eu dormi 1097 noites dentro de uma prisão. Eu conheço o gelo e o abandono do cárcere. Eu conheço a solidão do cárcere. E a gente não pode mandar ninguém para lá sem a gente antes buscar dentro da lei todos os benefícios que aquele réu tem direito. Aí, se nós esgotarmos isso e ele restar condenado, amém. A Maria Odila também foi. Alguém usou para ela todas as garantias e ela restou condenada e ela foi cumprir a pena. Então, eu tenho paz absoluta quando me deito. Porque eu sei que eu não sou uma advogada por acaso. Eu não só sou uma advogada porque eu decidi ser uma advogada e decidi estudar, mas o Senhor me constituiu advogada. Eu acredito nisso. Porque o dia em que o direito ia entrar em porque nós temos um ditado que diz, né? Quando o direito, alguém escreve isso, quando o direito e a justiça entrarem em conflito, você fica com a justiça. Quando o direito e a minha fé o direito entrar em conflito com a minha Bíblia, eu fico com a minha Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia tem palavras de vida eterna.
Todos os outros livros, todos os códigos, todas as leis, todas as doutrinas escritas por homens, todas elas perecem. Mas a Bíblia não perece, ela tem palavras de vida eterna. Porque o único que foi morto, crucificado, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia foi Jesus. Os maiores homens da história, todos esses arrogantes, perversos que existiram, que quiseram construir a sua história, todos morreram e estão lá. Mas Jesus Cristo ressuscitou. Então eu tenho que ficar com a palavra. Porque senão eu não posso mais pregar. Então então não tem como não dormir tranquila. Eu sou amparada pela palavra. Se a palavra diz que nós temos um advogado, Jesus Cristo justo, e a Constituição diz que não há justiça sem um advogado, eu tenho que mais dormir em paz. É verdade. Tá mais do que respondido. Olha, gente, advogado criminalista dorme em paz. Sim, gente, nós precisamos até ter um sono ali restaurador para poder lutar no dia seguinte, né? Então, agora mais uma perguntinha aqui, agora a respeito da sua opinião mesmo sobre o que mais pesa, o julgamento ali do júri ou da sociedade? O julgamento é que assim, aí tu teria que entrar nos crimes mediáticos, né? Porque se você tem um crime mediático, passou na televisão, passou no jornal, já era. Acabou, né? Já a sociedade já começa... Condena ali antes do exatamente. Julgamento, né? Aí o jurado é a sociedade. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. O que eu sempre penso, e eu falo muito para as pessoas que me chamam numa mentoria, doutora, eu quero trabalhar no júri, como é que eu faço isso? Eu disse, olha, tu esquece a mídia, tu esquece tudo e te concentra no processo. Trabalha o processo, porque o que não está no processo não está no mundo, tá? Então você vai trabalhar o processo e o dia do plenário você vai usar os recursos que você tem. E você vai ter que ter muito estudo do processo, você vai ter que ter muito conhecimento de si mesmo e de ser humano, porque você vai ter que convencer aqueles seres humanos para eles mudarem o voto, porque eles já estão ali prontos para condenar. Eles estão ali sentados, aqueles 7 jurados, o ano todo, olhando para aquele promotor que trata eles assim, com muito carinho, com muito amor, né? Sentado do lado do juiz. Aí você chega e você senta do lado do bandido. Aí tu imagina que visão que vai ser sua. Então você entrou no plenário e você está sofrendo, tá sendo impactado por esse, como é que eu vou dizer uma palavra que para não sair errada, por esse sistema. Sim. Porque assim, se nós soubéssemos quantas pessoas estão inocentes atrás da grade, nós faríamos assim, nós pararíamos tudo hoje e íamos revisar os processos. Iríamos olhar diferente. A doutora sabe disso. Você sabe quando alguém inocente está lá. Você conversa com ele, você sabe disso. E a pessoa está lá, está condenada, você resta para ela uma revisão criminal. E isso tem caído muito nas minhas mãos hoje. Então, eu acho que a gente tem que não ter vaidade. Tem que pensar no processo, esquecer o resto e trabalhar o processo e trazer tudo que você puder trazer à luz. Desmistificar as mentiras que é contada pela imprensa, pelos jornais, pela rede social, pelos compartilhamentos, pelos juízes de causa, que de conhecimento de causa não tem nada, né? Porque a internet hoje a rede social, infelizmente, criou muitos juízes. Tudo aquilo que a pessoa não tem coragem de fazer no dia a dia normal dela, quando não existia a rede social, hoje ela vai lá e ela dá a sua opinião, mesmo que ela escreva tudo errado, né? Ela vai lá e ela sentencia a morte, tem pena, ela roga pela prisão perpétua. Essa comete até uns crimes ali, viu? Exato. E nem percebe. E nem se dá conta. Nem se dá conta. Exatamente. Então, a gente tem que esquecer tudo isso. Nós temos que nos focar no processo. A doutora até comentou aqui, um pouco antes para nós, que não existe crimes que a doutora não defenda. Mas já aconteceu da doutora se recusar de fazer alguma defesa por convicção pessoal? Não. Eu nunca passei por isso. Graças a Deus. Todos os casos que chegaram para mim, eu tive um caso, eu não fazia crimes sexuais. Até 2020, acho 2022, não me lembro,
não quero mentir, mas isso está num post que eu fiz do caso do Ezequiel, que é do Projeto Inocentes. Até que o Ezequiel chegou na minha mão. O Ezequiel, ele é filho de uma irmã da nossa igreja, e ele foi acusado de ter abusado da enteada de 2 anos e 7 meses. A menina caiu de uma bicicleta, eles levaram ela para o hospital, a médica disse que a criança tinha sido estuprada, eles foram na delegacia, fizeram um registro, enfim, ele foi preso em rede nacional, ele perdeu o emprego, ele perdeu tudo naquele dia, e ele ficou preso 7 dias até que veio o laudo do IGP dizendo que não era estupro, que a menina tinha sofrido um acidente. A partir desse caso, e a mãe dele me disse para mim, doutora, a senhora vai defender meu filho, porque eu vi a senhora pregando que a senhora não tolera injustiça e meu filho é inocente. E eu sofri uma represália das pessoas, porque daí saiu na rede social, saiu no jornal, saiu na TV, todo mundo ouviu falar, e os meus amigos próximos, que comem junto comigo na mesa, alguns me disseram, doutora, tu tem coragem de pegar esse crime? Eu digo, mas gente, a gente nem sabe se a pessoa está devendo, nós precisamos ver se isso aconteceu, e realmente a mãe dele disse que era inocente, e nós tínhamos prova da sogra, que disse que ele estava com ela todo o tempo, e a gente foi atrás e ele era inocente. O Ezequiel perdeu o nascimento do filho. Ele quase foi morto na penitenciária. Ele perdeu o emprego. Tá? Então, o Ezequiel me fez eu entender que eu não posso separar, não escolher. Então, as causas que chegam até mim hoje, eu atendo todos. Claro que às vezes dá alguma incompatibilidade de defesa, por razões que você já defendeu aquele outro réu, essas questões, né? Mas fora isso, eu não tenho nenhum problema. E nunca tive, graças a Deus. Então, Ezequiel, ele foi absolvido. Sim, Ezequiel foi inocente. O Ezequiel nasceu, o Ezequiel é o símbolo do nosso projeto Inocentes. Porque o dia que eu conversei com o Ezequiel, ele chegou no escritório, ele disse para mim, doutora, ele foi absolvido? Não, porque ele não foi denunciado. Não houve processo. Não, nada. O processo foi arquivado. Chegou o laudo e o processo foi arquivado. E aí nunca ninguém pediu desculpa para ele. Nossa. Aí ele veio falar comigo. A gente entrou com uma ação judicial contra a médica, contra o Estado, contra todo mundo. Mas isso não muda o que uma cidade pequena sabe sobre você. Aí o que eu disse para ele? Então ele veio falar comigo que a brigada atacava ele. Enfim, atacava. A gente fala lá no Rio Grande do Sul, sim, né? Atacava. Mas, enfim, eles estavam de barreira, ele era parado, e a primeira coisa que ele ouvia era que ele era estuprador. Aí ele veio me procurar, ele não conseguia emprego, porque a ficha também constava assim. Ele me disse, doutora, eu não sei o que eu vou fazer. Aí eu peguei e decidi fazer uma live. Então, eu fiz um vídeo, gravamos no escritório mesmo, e eu apresentei o Ezequiel, a família dele, a esposa dele, a filhinha dele, pedi perdão para ele, em nome daquelas pessoas que nunca se retrataram, a justiça que o prendeu, a juíza que mandou prender, enfim, tudo que fizeram com ele na penitenciária, e ali nasceu o Projeto Inocentes, a partir do Ezequiel. O Ezequiel é nosso garoto propaganda, ficou 7 dias preso, foi ameaçado de morte, só não morreu na penitenciária porque a gente conversou com algumas pessoas e a gente disse, esperem chegar o laudo. E o laudo chegou e era negativo mesmo. E você pegar ele, e quando eu fui atendê-lo, ele pegou nas minhas mãos, assim, chorando, e me disse, doutora, eu sou inocente. A minha vida acabou, eu tô aqui, eu posso ser morto a qualquer momento, me ajuda. Aí você é um advogado, você fez um juramento. O que você vai fazer? Você vai defender. E foi isso que eu fiz. E Ezequiel, então, não foi nem denunciado, foi arquivado o processo. E hoje, então, eu sou uma advogada, além de plenarista do júri, uma advogada combativa contra as falsas acusações. E é mais comum do que vocês possam imaginar. Sim. Os crimes sexuais e as falsas acusações é o crime do momento. Né? Você quer se vingar de um homem que está na tua casa, você não quer mais ele ali, você vai lá e faz uma denúncia de abuso. Ele abusou da enteada, ele abusou. Aí você vai ver, envolve questões patrimoniais, envolve vingança, envolve questões sentimentais, mas é um assunto que nós preferimos não falar, porque as pessoas, eu cansei de colegas dizer assim, doutora, a senhora vai se queimar fazendo esse tipo de coisa. Aí eu não tenho reputação nenhuma mesmo, porque a primeira coisa que me chamam é de ex-bandida, presa, passei pelo presídio. O que eu vou preservar?
eu tenho que preservar o meu juramento. É. Porque isso eu levo a sério. O dia que eu me tornei uma advogada, que eu fiz o juramento, dia 28 de fevereiro de 2018, foi o dia mais importante da minha vida. Naquele dia, para mim, eu me tornei idônea. Quando eu passei pelo julgamento em Brasília, em que os conselheiros federais me declararam idônea, não foi tão importante para mim como o dia em que eu peguei a minha carteira da ordem. A minha carteira da ordem, para mim, é minha carta de alforria. Ela não tem preço, mas ela me faz eu ser uma gigante contra todo e qualquer tipo de injustiça. Uau. Doutora, conta para nós em relação ao tribunal mais uma vez. A doutora sente que Deus, ele te guia, te dá discernimento, conhecimento, sabedoria ali no plenário? Olha, eu até sou suspeita para falar disso, né? Que Deus me dá sabedoria no plenário, porque, de novo, eu sou uma pessoa que todas as pessoas que estavam na minha vida no momento da minha prisão e nos anos que se seguiram, em que eu lutei, porque eu fui presa em 2006, eu me formei em 2010 praticamente dentro da penitenciária. Eu demorei uma eternidade para passar na prova da ordem, passei só em 2015, porque eu não podia levar um computador para o presídio quando eu fazia prática jurídica, não podia levar nada. Eu sou a doutora da escrita. Eu levo tudo impresso para o júri hoje, eu escrevo, porque eu tive que aprender a escrever. Então eu não tinha escolha, não podia levar um aparelho, não podia levar nada. Então eu demorei muito para passar na ordem, porque eu tinha que, além de estudar para minha prova, eu tinha que comer, porque eu perdi tudo, eu me tornei uma miserável. Aí eu tive que enfrentar tudo isso até 2015, quando eu passei na ordem. Aí eu fui me inscrever na ordem e eu não tinha idoneidade, porque a prisão tinha me tirado a minha idoneidade moral. É Aí verdade. eu tive que passar. Eu tive que passar pelo julgamento para me reabilitar. Era administrativo ainda. Eu perdi o julgamento em Porto Alegre. O relator que relatou o meu processo, ele foi lá no Google e buscou todas as fotos da prisão. Eu passei sentada no julgamento por um novo julgamento dentro do Conselho de Ética em Porto Alegre, na OAB. Aí eu recorri para Brasília. Eu levei uma carta de recomendação do meu pastor, do prefeito da cidade, dos vereadores. Sabe quando você vai defender alguém que tu precisa provar que aquela pessoa não cometeu mais crimes? Tirei certidões de tudo e fui a Brasília. No dia do meu julgamento, o doutor Jean Severo foi junto comigo, dativo, para fazer uma sustentação oral. E lá em Brasília, dia 26 de junho de 2017, o dia que o presidente da mesa bateu o martelo e disse: nós declaramos Maria Odila Marques da Silva Dornelles idônea e apta para ser inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil. Nesse dia nascia uma advogada, não só uma advogada, mas alguém que não tolera e não suporta injustiça. Então, a partir daquele momento, aquela mulher crente, resgatada dentro de uma penitenciária, deram para ela o direito dela trabalhar. E a partir dali, não teve mais para ninguém, no sentido de dizer assim, tu tem uma preparação. Não, a minha preparação é diária. Eu, todos os dias, se você entrar na minha sala, até tem uma foto, um vídeo disso no Instagram, você vai ver um quadro grande do presídio de Cerro Largo, onde eu cumpri minha pena. E quando eu me levanto e quando eu me sento na minha cadeira, atrás da minha mesa para atender, para trabalhar, para despachar, eu olho para aquele quadro. E lá está o presídio de Cerro Largo, tem algumas escritas lá que Jesus me deu. E eu me lembro que foi dali que Jesus me tirou. E que eu não tenho que temer os homens, que eu tenho que temer a Deus. Que Ele sim tem poder de nos matar e nos colocar nossa alma no inferno. O resto é tudo história. Se você fizer tudo certo, ninguém pode caçar a tua OAB, a não ser que tu cometa crime. E eu não vou cometer crime. De nenhum tipo de crime, porque a minha OAB não tem preço. A minha habilitação. Então, eu sou uma advogada preparada para a guerra. E a guerra que me preparou foi o próprio sistema que me fez isso. Né? Então, eu saí lá do sistema. Saí de lá do lixo, lá da grade, lá de trás da grade. Lá de uma cama sem colchão. Lá de um chuveiro frio. Lá de um lugar onde mulher não tem... Na época não tinha absorvente.
Desse lugar eu vim. Lá onde tu serve, na época tu servia um prato de comida, tinha um pedaço de um rato no meio do feijão. É desse lugar que eu vim. Aí você acha que eu vou ter vaidades de me preocupar com o que os homens podem fazer comigo? Eu fui moldado no fogo, na guerra, no lixo. E de lá eu me levantei. Então eu não tenho medo de ninguém, não tenho medo de nada. Eu decidi viver uma vida correta, uma vida justa, fazer o meu trabalho, defender aquilo que eu acredito, defender o meu constituinte. Ele é a pessoa mais importante para mim. Não importa o crime que ele cometeu, eu vou usar o direito em favor dele. Uau. Doutora, ouvindo tudo isso, eu tenho uma pergunta assim, isso é minha, muito importante, que eu tenho a minha opinião, obviamente, a convicção, mas gostaria de ouvir a opinião da doutora. A prisão ressocializa alguém? Não. Não, a prisão não ressocializa ninguém. O sistema prisional é uma máquina de moer gente. Sim. A gente coloca seres humanos lá, você coloca um ser humano lá, preventivamente, aí você mantém aquele ser humano preso preventivamente pela preservação da ordem pública e você faz um pedido de liberdade e vem de novo a preservação da ordem pública. Não existe mais essa preservação da ordem pública porque ela já se diluiu no tempo e aquela pessoa continua presa. Aí ela é um réu primário, ela foi presa com algumas gramas de droga, às vezes para o uso, mas daí você pega um celular indevidamente, né, sem observar a cadeia de custódia e se condena aquela pessoa por associação, sem observar o devido processo legal, baseado só na fala de policiais. Sim. Aí aquela pessoa vai lá para dentro da penitenciária. Aí aquele viciadinho, que era um viciado, que era um usuário de drogas, ou que num momento estava vendendo umas gramas de droga para sustentar um vício, ele é aliciado. Já sai de lá. Aí ele Outro vira nível. um bandido de verdade. Tu entendes? Então, Sim. a prisão. Porque eu não sei como é que funciona a preparação das pessoas que vão trabalhar na penitenciária, né? Porque isso aí já é a questão do curso e passar no concurso, aquela coisa toda. Mas uma coisa eu tenho para dizer. Tratar essas pessoas que estão lá da forma como elas são tratadas só piora o estado delas. É desumano, né? Eu só não me Forma. tornei uma pessoa revoltada e infeliz bom, a pessoa que junto comigo foi presa lá atrás, na época, em 2006, hoje ela está presa, cumprindo pena, porque ela nunca parou de cometer o crime de contrabando. Por que a Maria Odila mudou? Porque a Maria Odila decidiu primeiramente servir a Deus e decidiu estudar. E enfrentar a dificuldade, o preconceito. Porque aí você tem que ver no que... Tu não consegue uma carta de emprego, ninguém te dá uma carta de emprego. Aí eu tinha uma carta de emprego, consegui vender uns bombons. O que fizeram comigo? Fizeram uma denúncia por maldade que eu estava vendendo coisa do Paraguai, me tiraram da rua e eu fui para a sala do castigo. Aí eu tive que provar que eu não estava vendendo coisa do Paraguai, que o que eu estava vendendo era bombom. Eu vivi tudo isso. Então eu sei o que é quando te dão uma falta grave, muitas vezes sem observar, e o juiz não quer saber, é falta grave, pronto. Tira teus dias remidos. Você tem 1 ano, 2 anos de remissão, você perde tudo. Nós vamos castigar ao máximo. Tu acha que nós vamos reabilitar alguém assim? É verdade. Eu não estou dizendo que você tem que facilitar o crime, não é nada disso. Até eu tenho que dizer isso para depois não sofrer uma sanção de virem dizer que tu tá dizendo outra coisa. Mas o que eu tô dizendo é que eu conheço o sistema. Se alguém quiser ouvir alguém que sabe como que funciona, chama a doutora Odila. Ela dormiu 1.097 dias lá. Ela sabe a dificuldade que é para ir pro semiaberto. Ela sabe a dificuldade que é para te conseguir uma carta de emprego. Gente, eu sou uma advogada hoje. E eu sofro preconceito ainda. Tu imagina aqueles coitadinhos que saem de lá, que perderam a família, que perderam tudo, cumpriram a pena. Eu acho que deveria ter uma forma de você, eu não sei de que forma, mas que a pessoa fosse assistida na rua quando ela sai. Ninguém nunca vem perguntar se tu tem comida. E se tu não tem comida e tu é ladrão, o que tu vai fazer? Tu vai roubar. Exatamente. E se tu é traficante, tu não tem comida, tu não tem emprego, o que tu vai fazer? Tu vai vender droga? Acaba destruindo um pouquinho de esperança ainda que a pessoa tem, né? Exatamente. Porque ela já sabe o que a sociedade vai fazer com ela. Tu tem que ser super-herói.
Tu tem que se vestir assim de um esquecimento para te não voltar, não cometer os novos crimes, para te não se decepcionar. Você tem que, em primeiro lugar, ser cheio do Espírito Santo, conhecer Jesus e o poderoso amor de Jesus, e depois você tem que estudar, se debruçar nos livros, você tem que ter uma oportunidade de trabalhar. Exatamente. E se você não tem, o que você vai fazer? É verdade. Deus te dá promessa, né? Então tem que correr atrás. Não vai cair do céu. É como a doutora falou, né? Deus, ele vai te fazer uma promessa e você tem que ler. Não é só isso. E interessante falar sobre os castigos que tem dentro da unidade prisional, as perdas dos dias remidos. É uma coisa que os advogados também ficam um pouco indignados, porque a pessoa ela tem um julgamento antecipado, né? Acontece qualquer coisa na unidade prisional, eles têm um julgamento antecipado, eles não apuram antes. Eles simplesmente vão lá, joga lá 10 dias no... Eram 10 dias também lá? 10 dias no castigo, o preso permanece os 10 dias, perde 1/3 dos dias remidos e, a depender da falta, tem a leve, a média, a grave. A maioria é grave. Só que, para mim, isso é um julgamento antecipado, porque existem reeducandos que já perdem, né? Já perdem os dias remidos, já perde tudo antes do julgamento. Então, o que a nossa Constituição fala sobre isso? Mais uma vez, perpetuando a pena das pessoas, né? Mas o nosso ordenamento jurídico delineia que nenhuma pessoa será considerada culpada antes do trânsito em julgado. Mas, infelizmente, essas pessoas cumprem, depois que cumprem, vem a decisão. Ó que legal. Então, tipo assim, é bem complicado mesmo. É muito difícil conseguir a progressão de regime, é muito difícil conseguir qualquer tipo de benefício dentro da unidade prisional. É a frase que nós sempre utilizamos. É fácil entrar. Sair da unidade prisional é bem complicado. E os advogados hoje sofrem também com uma condição, assim, uma frase que nós ouvimos muito. Gente, no meu TikTok tem frases nesse ritmo. Agora eu deixo, porque eu descobri que quem tem hater tá famoso. E agora eu deixo, eu não ligo mais. Mas uma frase que nós estamos suscetíveis a ler e ouvir o tempo inteiro, que o advogado de bandido, bandido é. Doutora, qual a sua opinião em relação a essa frase? Pois é, a gente vive isso todo dia, né? Uhum. Eu já sofri com isso. Eu já pensei em fazer um vídeo. Eu já pensei em várias coisas. Mas aí, se nós temos o fiscal da lei, que é o Ministério Público, ele nos acusa quando ele está fazendo a defesa de sermos bandidos, porque estamos defendendo bandidos, ele usa essa fala para influenciar o jurado. Para quem que nós vamos se queixar? O que eu tenho hoje para mim? Eu sei que eu não sou bandida. Eu sei que eu sou uma advogada, eu sou inscrita na ordem, e se eu cometer alguma arbitrariedade, alguma irregularidade, eu vou ser punida. Então, se nós formos nos preocupar com essa voz, nós nos tornamos advogados medíocres. Porque não importa o que você for fazer e o que você for responder, toda vez que você estiver sentado do lado do réu, você vai ser equiparado a ele. Seja pela sociedade, seja pelo promotor, seja por quem for. Então, quando você decide ser um advogado criminalista ou uma advogada criminalista, você vai saber que você vai ser solitário muitas vezes. Que as tuas queixas, tu não vai poder dividir com o teu esposo, com o teu filho, porque eles não vão entender. Então, você vai ter coisas que você vai ter que... Se você não tem Jesus para te orar e conversar com Jesus, você vai ter que ir para terapia. Essas coisas assim. Mas você vai ter que buscar recursos para que você possa seguir em frente. Porque eu acredito que do jeito que há hoje a rede social, a mídia, tentando criminalizar a advocacia criminal, eu tenho um amigo, o Dr. Sérgio Figueiredo, que está aí lutando todos os dias, né, contra a criminalização da advocacia. Eles adoram dizer que o advogado é bandido, que ele foi preso, né? Adoram prender injustamente, adoram
trazer a opinião pública para difamar o advogado criminalista. Então, eu tenho minha opinião formada sobre isso. Eu acho que todo advogado criminalista já deve saber disso quando ele decidir se tornar um criminalista. Teus dias nunca vão ser claros, vão ser sempre escuros, você só vai ter problemas envolvendo as pessoas. E aquela história de que você deixa lá no escritório é tudo mentira, né? Porque tu leva pra tua cama. Leva. Tu fica pensando, meu Deus, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo por aquele cliente, é a família que te liga, tu passa a viver aquilo ali também. Eu achava que era possível essa história, né? Que isso era real, quando dizia, não, eu deixo lá na minha casa, pura mentira. Não. Todo mundo leva pra casa, vive, né? Enfim. É engraçado falar que hoje de manhã eu acordei, meu Deus, eu sonhei com a saidinha temporária, gente. Eu esqueci que teria saidinha temporária agora esse mês e eu sonhando com a saidinha temporária. O subconsciente já tá ali, ó. Aí eu liguei avisando. pra mãe de um cliente até hoje, eu falei, olha, ele vai sair de saidinha temporária, ele acabou de ser transferido e tudo. E ela ficou super feliz, ela chorou muito, ela falando comigo e de fato nós levamos pra casa. Nós sonhamos com processos. Às vezes eu falo, meu Deus, eu acho que é Deus me dando alguma visão. Deixa eu já anotar, porque eu acho que eu vou precisar. Então, é verdade, nós passamos por isso, nós sentimos isso. E eu falo que... Eu chamo até alguns clientes de filho, gente, aqueles mais novinhos, que são teimosos. Meu Deus, dá trabalho. E a gente leva, sim, em consideração tudo, as palavras, inclusive, aqueles que ressocializam através das nossas palavras, porque não basta ser advogado, você vai acabar sendo psicólogo. A gente Você dá vai puxão acabar- de orelha, a gente Dá puxão de briga. orelha, vai ser uma mãe, né? Pode ser mais velho ainda. Eu, não, cala a boca, é minha vez de falar. Então, tipo, a gente vivencia isso, são todos os dias. Então, levamos sim pra nossa casa, não fica no escritório, não fica no plenário, não fica na audiência, não. Nós levamos. E existem famílias também que não deixam a gente, né, esquecer. Verdade. Eles lembram a gente todo mundo. O tempo inteiro. Ai, doutora, nós já estamos chegando aqui pro finalzinho, mas eu gostaria de fazer uma pergunta bem categórica para a doutora. Se a doutora pudesse olhar nos olhos hoje de quem está nos bancos dos réus ali, não tem uma chance, não tem uma oportunidade, não tem uma defesa justa, o que a doutora diria? Contrate um bom advogado. Contrate um advogado ou uma advogada que ame o que faz. Porque se você contratar um advogado que ama o que faz, que é um criminalista de verdade, por mais difícil que seja a situação que aquele réu está, ele vai se sentir amparado, porque ele vai ver aquele advogado buscar todos os recursos, estudar, ir atrás de testemunha, fazer perguntas. Então, se você tem um caso difícil na justiça, não caia na mão de amadores. Tá? Não, advogado criminalista, quem é criminalista não faz civil, quem é criminalista não faz previdenciário, quem é criminalista é criminalista. Você já ouviu falar criminalizarem o advogado de civil, de previdenciário? Não. Não. Os advogados criminalistas, esses que são perseguidos, as advogadas são chamadas por nomes horríveis no plenário, quando tivemos uma colega alguns dias atrás, uma advogada que foi morta muito jovem, eu acho que ano passado, porque botou na rede social que ela estava na delegacia. Então, esse advogado, essa advogada que você tem que procurar. Não contrate ninguém que garante para você que vai te tirar de lá, porque o advogado que garante que vai te tirar de lá, ele é mentiroso. Não Verdade. contrate ele, se possível vai lá na OAB e faz uma denúncia, porque nós não podemos prometer nada para ninguém, nós temos que, o nosso trabalho ele é de meio, o que nós podemos dizer para o nosso cliente é dizer para ele, nós estamos juntos. Eu vou trabalhar, nós vamos lutar, nós vamos analisar teu processo, nós vamos varar a madrugada estudando. E a gente está junto porque der e vier. Contrate esse advogado, mas não contrate aquele que te garante que vai te tirar de lá, porque ele não pode garantir, porque não é ele que libera primeiramente. É verdade, né? claro. E esse advogado só está atrás de te afundar, né? Contrate Sim. um advogado criminalista raiz. Aquele que sofre, aquele que tá ali contigo, aquele que tu sabe que ele só é criminalista, que ele não faz peças de trabalho, que ele não faz... Porque não é possível. Não é possível você ser um advogado criminalista e atuar em outra área. Até porque tu nem gosta, tu só quer ser criminalista. É verdade, é verdade. Nossa, eu sempre falo,
Você é criminalista? Só criminalista. Aí eu venho, a sócia não é criminalista. Não, você vai vir pro crime junto comigo. Aí a outra também não é criminalista. Peraí, gente, vamos pro crime também. Eles precisam sim de uma assessoria, uma coisa, sabe? Eles precisam sentir que nós estamos ali. Você pode ter um escritório que tem os outros. Nós temos um escritório com os outros profissionais. Temos o doutor Anderson, a doutora Amanda, temos dois Andersons que trabalham com a gente, temos outros advogados que são advogados, cada um especialista na sua área. Mas se a pessoa está presa, principalmente nos crimes de júri, gente. Como é que um advogado que faz previdenciário vai fazer um plenário? Nunca. Porque para fazer um plenário você tem que ter conhecimento de causa, você tem que viver aquilo, primeiro você tem que assistir muitos júris. É verdade. Depois você tem que fazer júri com alguém que saiba fazer júri. Tá? Não é receita de bolo, né? Não, é a vida de uma pessoa, as penas altíssimas, então é essas coisas que a gente tem que observar. Exatamente. Assim, pra gente encerrar aqui, fala um pouco pra gente sobre esse projeto Inocente. Como que ele funciona? Bom, o projeto Inocentes, ele é voltado a todas as pessoas que saibam, as famílias que saibam que elas têm um inocente preso, porque as famílias sabem, né, que aquele réu, aquele familiar é inocente. Elas nos procuram, a gente faz um estudo de caso, a gente trata aquele caso com muito carinho, nós não somos uma instituição que possa fazer de graça, não, a gente não faz isso, porque a gente não tem condições de fazer isso, não tem estrutura para isso, mas a gente cobra um valor para analisar, e se aquela pessoa ficar comprovado que a gente possa fazer uma revisão criminal, e tem provas para uma produção de nova prova, uma retratação da vítima, ou uma revisão criminal que a pena é muito alta, essas coisas a gente faz. E a gente adota o sistema de pagamento somente para os profissionais que estão envolvidos. Então, a gente dispõe toda a nossa estrutura para atender aquele caso, somente pelas questões das despesas. Mas isso de 10, 15 pessoas que ligam, tu consegue separar 2. Né? Porque daí a pessoa tem que não ter condição mesmo, tem que ser inocente mesmo. Aí você analisa o processo. Mas o projeto tem alcançado... A gente não divulga porque não é legal divulgar por causa das questões da ordem. Da né? ordem, sim. Mas a gente tem alguns casos que foram muito abençoadas, pessoas que foram muito abençoadas. Sim, eu tenho muitos pro bonos. Gente, a pessoa começa a me pagar, não tem como pagar, eu já começo, meu Deus, não consegue deixa eu ajudar, abandonar. Não consigo abandonar o caso. E quando fala, ai, doutora, então tá. Não, eu não vou abandonar. Na rua, a gente conversa, eu já sou assim, né? Mas assim, doutora, gostaria de agradecer imensamente o carinho, por ter aceitado o nosso convite. Como eu te disse, fiquei muito, muito honrada, né, doutora? Nós ficamos super empolgadas, assim, entusiasmadas demais. Eu falei, não, parou o escritório hoje, eu falei, eu vou estar lá no podcast, vou receber a doutora, depois, né, nós temos a gente já tava curiosa, assim, né? Tava uma curiosidade enorme, tanto que o pessoal, nossa, como é que vai ser? Eu falei, gente, calma. Vai ser, assim, uma coisa que pra gente vai impactar. Nós já sabíamos, né? Que ia impactar aqui. E espero que impacte aí muita gente, que influencie muita gente. O objetivo é esse. Exato, né? Estamos aqui para trazer para vocês essa visão. E essa visão sua, ela realmente é muito importante, que é o outro lado, né? Só quem esteve do outro lado pode falar do outro lado. É verdade. Eu quero agradecer o convite, quero desejar para vocês todo o sucesso desse mundo. Que Deus possa abençoar muito a trajetória de vocês, são advogadas jovens e com certeza irão muito longe. A doutora Cast hoje talvez tenha poucos seguidores, mas vocês podem ter certeza que daqui a pouco vai ter milhões, né? É o desejo, né? Que vocês cresçam, prosperem e não deixem Jesus por nada nesse mundo, né? Porque a gente só é feliz de verdade na plenitude quando a gente caminha com Jesus. E quem caminha com Jesus não fica devendo nada para ninguém. Ele cuida de nós, ele manda os melhores. Ele manda clientes ruins, mas ele manda melhores também. E ele vai suprindo a nossa mesa. E desse mundo a gente não leva nada, né? A gente só leva aquilo que a gente plantou de amor, de caridade, de bondade. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Olha, muito gente, obrigada. Se esse episódio também te fez refletir, te fez sentir que é possível ser criminalista, ser cristão, usar a fé também para defender alguém,
Curte, comenta, compartilha, manda pra alguém. Alguém precisa ouvir o que essa mulher disse, né? E também sigam a doutora Maria Odila nas redes sociais, verdade. hein? Lá tem muitos vídeos. Lá tem a história do Ezequiel inteirinha. Nós fizemos vários Sim. vídeos. Sigam lá, compartilhem, nos ajudem a divulgar o reino. Às vezes eu fico falando assim, os crentes, eles compartilham tanta coisa ruim e eles não compartilham um vídeo da gente, que a gente tá falando de Deus. Eu falo pros irmãos, compartilhe, me marque, mande para as pessoas. Vamos incentivar pessoas que estão no fundo do poço a sair de lá, estudar, trabalhar, né? A servir a Deus, a querer ir para o céu, porque o céu é o nosso destino. Que Deus abençoe a todos. Amém. Eu recebo, gente. Até a próxima. Vamos ter um novo episódio do Doutora Cast. Nós vamos ter mais um convidado muito especial. Nós vamos jogar lá nas redes sociais, então vocês fiquem ligados, tá bom? Não esquece de ativar as notificações, gente. Cliquem no sininho aí. Até a próxima. Até, gente. Tchau. Tchau, tchau.